Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais. Vamos falar primeiro de Portugal e da escolha de Portugal para a final da Champions, Liga Europeia de Futebol. Portugal certamente que foi escolhido para ter o final das Champions, que deve realizar-se em Lisboa, nos Estádios da Luz e no Estádio de Alvalade, devido aos seus bons resultados no combate à Covid-19 e também, certamente, por o futebol ter uma grande tradição em Portugal e Portugal ser, inclusivamente, campeão europeu de futebol. Ora, isso deve, de certo modo, orgulhar-nos, mas devemos olhar para isso com preocupação também. Esperamos que não se caia na tentação de permitir que estrangeiros venham a Portugal e inundem o país, causando sérios riscos à divulgação do Covid-19 em Portugal, particularmente na região de Lisboa, que neste momento é a única região portuguesa em que o Covid-19 está ativo. Felizmente Portugal tem tido ultimamente o número de mortes tem diminuído ao ponto de ainda de antes de ontem para ontem o número de mortes ter sido de 0 pessoas. Não houve ninguém morto, portanto, e isso faz com que seja necessário redobrar os cuidados em circunstâncias destas. Na abertura, nomeadamente, sabemos o que se passa nos lares, nas fábricas, na zona de Lisboa que abriram agora plenamente e em festas como aquela que sucedeu no Algarve, onde 90 pessoas saíram dali infectadas com o Covid-19 numa festa ilegal. Portanto, nada de abrir de uma maneira leviana. O futebol deve realizar-se, mas sem público, como sucede atualmente em Portugal, na Primeira Liga Portuguesa, e só isso poderá preservar Portugal de um retrocesso enorme no que toca ao Covid-19. Lembremos que afinal de contas, outros países, nomeadamente a China, tiveram um retrocesso também, abriram, mas tiveram um retrocesso e estão agora com problemas. E, infelizmente, o caso da Espanha é grave, porque o caso da Espanha, embora tenha vindo a diminuir os números, houve uma falsificação gravíssima de números. Nós sabemos que há países onde essa falsificação é evidente, é massiva. O caso do Brasil e da Índia são casos gravíssimos, mas a Espanha também entrou nessa agora. Na ânsia de abrir a economia, na ânsia de abrir o turismo, falsificou os números, dizendo que, afinal de contas, não tinham 0 infectados, 0 mortos. A realidade demonstrou algo completamente diferente. Há infectados e há mortos por Covid-19 ultimamente em Espanha. Foi um gravíssimo erro da governação espanhola. Estranha-se que Pedro Sánchez, que é um homem inteligente, e Pablo Iglesias, que também é outro homem inteligente, tenham sucumbido à tentativa de falsificar números para que a economia voltasse ao seu normal. Foi a pior forma de a economia voltar ao seu normal. Porque não há nada como combater a pandemia, não há nada como fazer com que a economia volte ao seu normal do que transmitir mensagens de verdade para a população e para os próprios empresários.
Se assim não for, as coisas podem parecer que correm bem no princípio, mas depois pioram de uma maneira extrema e de maneira a agravar ainda quer a situação da pandemia, quer a situação da própria economia. Mas este engano da Espanha nos números foi também, curiosamente, está a ser outro engano na Europa neste momento, que é a Europa da solidariedade, da pertença à solidariedade. Vimos agora o primeiro-ministro alemão, ou melhor, holandês, a falar de solidariedade, e curiosamente o primeiro-ministro italiano, Conte, a falar de rigor. Enfim, é este jogo de sombras que está a ocorrer na Europa, com uma total falta de solidariedade e de inteligência. Trata-se de solidariedade e de inteligência de países como a Holanda, a Áustria, a Dinamarca e a Suécia, que continuam a fazer fim-capé na não atribuição de subvenções dos 750 mil milhões a título de subvenções, e querem empréstimos, e querem que os empréstimos sejam vigiados pela União Europeia, em vez de serem levados a cabo de uma maneira sensata e vigiados em primeiro lugar pelos próprios países. Ora, o Conselho Europeu de ontem, aquilo que fez foi, mais uma vez, empurrar as coisas para a frente. E, eventualmente, só em 17 de julho é que se decidirá alguma coisa sobre esses 750 milhões de subvenções. Se é que irão ser subvenções, esperamos que sim. Esperamos que esses países que não percebem que não se trata apenas de uma questão de solidariedade que devia sensibilizá-los, mas trata-se também de uma questão de inteligência. Para eles próprios é importante que os consumidores do Sul tenham dinheiro para comprar os seus próprios produtos, tanto mais que eles são produtos exportadores. São países exportadores. E, portanto, se os países do Sul não tiverem dinheiro para comprar os produtos da Holanda, da Áustria, da Dinamarca e da Suécia, obviamente que eles não vendem e são prejudicados também com isso. E todo o comércio internacional, particularmente o comércio europeu, é prejudicado por isso. Trata-se, para além da solidariedade, e eles dizem-se frugais, mas são tão frugais como os países do Sul. As coisas são na mesma, simplesmente os países do Sul partiram de um grau de desenvolvimento mais atrasado e, num momento de crise, esse atraso no desenvolvimento, que tem de implicar endividamento para que o atraso seja recuperado, seja ultrapassado e haja uma aproximação da média da União Europeia, pois, na realidade, não há verdadeiramente países frugais, como eles dizem que são, e países gastadores, nomeadamente como um primeiro-ministro holandês disse dos países do Sul, que gastavam o dinheiro em mulheres e vinho, que eram preguiçosos, no fundo que eram preguiçosos e só queriam boa vida. Não é nada disso, são tão trabalhadores como os países do Norte, só que partiram com atraso, e isso faz-os endividar e faz com que cada crise seja extremamente difícil de ultrapassar. O engano nos números é também uma demonstração da falta de união dentro da União Europeia. No fundo, a União Europeia está longe de ser uma unidade, de ter uma unidade que todos desejavam, ou que se desejava, e que os seus fundadores desejavam que alcançasse. Estas divergências fragilizam altamente a União Europeia, e há um outro caso da União Europeia que mostra até que ponto o egoísmo, muito ligado à ausência de democracia, neste caso concreto,
que estamos a referir-nos ao caso da Polónia, leva a uma quebra dessa unidade. O caso da Polónia, que recentemente, face à ameaça dos Estados Unidos de retirarem 9.500 soldados de uma base alemã, como iremos ver um pouco a seguir, trata-se, no fundo, de uma luta económica entre os Estados Unidos e a Europa, e que os Estados Unidos envolvem através de falsidades num problema militar. Ora, a Polónia, face à ameaça de retirada das tropas americanas, de 9.500 soldados americanos de uma base alemã, que iria fragilizar a defesa da Europa face à Rússia, e a outros ataques, até que não sendo da Rússia, aquilo que a Polónia fez foi oferecer as suas bases aos americanos, dizendo: epá, vocês saem de lá, mas venham para aqui, nós aqui damos todo o apoio. Sabe-se agora que isso sucedeu porque o presidente da Polónia, que está a concorrer às eleições para a presidência do país, pediu a Donald Trump ajuda. Que tipo de ajuda não se sabe, nomeadamente, muito provavelmente, através do mesmo esquema que levou Donald Trump e Bolsonaro ao poder, através da falsificação de notícias, das fake news, da falsificação de estatísticas, da falsificação de tudo. Isto é, no fundo, da burla ao eleitorado que levou Trump e que levou Bolsonaro ao poder. É precisamente essa burla que o presidente da Polónia está a pedir que os Estados Unidos o ajudem a fazer para se manter na presidência da Polónia. É este tipo de baixeza, demonstração de comportamento antidemocrático e de um ataque frontal à unidade europeia que a Polónia está a fazer. E já tem feito outros, nomeadamente ataque à justiça, juntamente com o presidente da Hungria, outro indivíduo que tem tudo de ditador e muito pouco de democrata. Esse presidente da Hungria, juntamente com a Polónia, estão, no fundo, unidos a fazerem um ataque à unidade europeia. Esperamos que a unidade europeia vença e que indivíduos destes sejam marginalizados no poder dos países europeus, para que haja uma Europa com um mínimo de solidariedade e com um mínimo de solidez para enfrentar os ataques americanos de Trump. E vamos então falar dos Estados Unidos de Trump. Trump, curiosamente, começou a sua campanha eleitoral em Tuzla. É algo simbólico. E já em Portugal, Salazar dizia que em política o que parece é. E, efetivamente, em política, na política americana, na política de Trump, o que parece é. Este ano, ontem, comemoraram-se 155 anos da abolição da escravatura na América por Abraham Lincoln. Sucede que, curiosamente, foi iniciada esta semana a campanha de Trump em Tuzla, que foi uma cidade onde, em 1929, aconteceram tumultos racistas gravíssimos que levaram ao assassinato por bandos de brancos de entre 100 e 300 negros de Tuzla, que
esses assassinatos, no fundo, que foram comandados lá pelo presidente da Câmara de Tuzla. O que sucedeu foi um pequeno conflito entre uma branca e um negro, que levou a que os brancos se mobilizassem contra os negros e perpetrassem o massacre de Tuzla em 1929, que ficou na história como um dos massacres mais graves de negros perpetrados nos Estados Unidos em todos os tempos, e que só recentemente, em 1998, é que esse massacre foi reconhecido e foi inclusivamente aceita uma indemnização às famílias das vítimas desse massacre. E o massacre representou um caso de racismo evidente. É curioso como é que Trump vai iniciar a sua campanha em Tuzla e a mensagem que ele está a dar aos seus apoiantes é esta: contem comigo para vos proteger nestas campanhas que estão a decorrer, nomeadamente aquela campanha que as vidas dos negros contam, e que ele tem criticado severamente, como se as vidas dos negros efetivamente não devessem contar. Para os racistas brancos, para os supremacistas brancos, as vidas dos negros não contam. E o exemplo de que as vidas dos negros não contam foi dado precisamente em Tuzla, no Oklahoma. Ora, é essa aliança com a extrema-direita racista americana que Trump assinalou no início da sua campanha. E ele também tem estado a assinalar a supremacia, a tentativa de supremacia da América sobre todas as nações. A América first, a América em primeiro lugar, e o resto não conta. Os outros que se amanham, como se costuma dizer, porque a América é que conta e nós não nos importamos de atropelar o resto do mundo desde que isso seja bom para a América. Na realidade, eles não se importam de atropelar o resto do mundo desde que isso seja bom para as empresas americanas. E porquê é que Trump tem agora tomado essas atitudes? Por uma razão muito simples. É que aquilo que está em causa neste momento é a discussão, e há um grupo de trabalho entre americanos e europeus, do qual os Estados Unidos da América esta semana se retiraram, para lançar impostos sobre as empresas americanas ligadas aos novos meios de comunicação. Nomeadamente a Google, a Apple, e particularmente no que toca à Apple, sucedeu a abertura de um processo por violação das leis da concorrência da Apple dentro da Europa. Porque a Apple estava a proibir que nos seus sites se colocassem informações sobre preços de produtos idênticos de empresas concorrentes. Isso é uma clara violação da lei da concorrência, das leis da concorrência europeias, e a abertura de um processo contra a Apple está também, juntamente com o problema do impasse das negociações, está também nessa forma de pressão que os Estados Unidos estão a ter no campo militar, com a ameaça de retirada dos 9.500 soldados na Alemanha. Essa forma de pressão enquadra-se, no fundo, numa luta económica. Aliás, essa luta económica é mais vasta, sobretudo porque os Estados Unidos dão enormes subvenções às empresas do agroalimentar americanas, e distorcem a concorrência com as empresas
europeias também do agroalimentar. Além de que permitem que produtos que são proibidos na Europa sejam utilizados no agroalimentar americano e a América quer forçar a Europa a abrir as portas à importação de produtos americanos que utilizam tóxicos que a Europa proíbe. Isto é, quer que a Europa aceite dos americanos aquilo que proíbe aos agricultores europeus. É assim a política de Trump. Aliás, algo semelhante à política da China. A China também pratica subvenções às suas empresas. Viu-se agora uma empresa no Egito, empresas têxteis e outro tipo de empresas, e está a procurar comprar empresas europeias. A entrar, já comprou muitas, e está a tentar dominar, no fundo, a tentar dominar a economia europeia. Ora, contra isso, finalmente a Europa tem-se rebelado, está a defender-se, e pelo menos nisso, pelo menos no ataque numa defesa aos ataques do exterior, particularmente dos Estados Unidos e da China, a Europa tem estado a defender-se convenientemente. Esperamos que assim continue e que a Europa perceba que a sua unidade é importante para a defesa dos seus princípios contra os ataques que do exterior vêm contra ela. Falamos finalmente do Brasil. O Brasil que neste momento ocupa o segundo lugar nos números do Covid-19, já ultrapassando 1 milhão de infectados e ultrapassando 50 mil mortos. Claro que os 50 mil mortos são na realidade, e o número de infectados é na realidade muito maior, precisamente porque Bolsonaro tem escondido dos brasileiros e do mundo os números reais para, no fundo, esconder os efeitos terríveis que a sua política criminosa de desvalorização da gravidade do Covid tem levado a cabo no Brasil. O Brasil ainda, provavelmente, no final de junho, se não em meados de julho, mais tardar em meados de julho, terá efetivamente o pódio de primeiro país a nível mundial. É algo de extremamente grave que demonstra até que ponto é pernicioso para o Brasil o governo de Bolsonaro. Mas Bolsonaro está, pensamos nós, na reta final do seu poder. E essa reta final foi agora a prisão do Queiroz. Tinham conseguido assassinar e silenciar, portanto, através do assassinato, o Adriano da Nóbrega, o miliciano, um assassino por encomenda da família Bolsonaro, e esconderam o Queiroz, o Fabrício Queiroz, que estava escondido na casa do advogado de Flávio Bolsonaro, isto é, que se diz também advogado do próprio Bolsonaro, e que ainda recentemente esteve na posse do ministro, não sabe por que carga d'água, mas esteve na posse do ministro de Bolsonaro. Vemos até que ponto o próprio Bolsonaro está ligado ao crime. Não só ao crime da rachadinha, porque no fundo é um crime de uma família que se dizia contra a corrupção e que chegou ao poder com base no palavreado contra a corrupção que alegava o PT e Lula terem, mas afinal de contas a corrupção, não só a corrupção, mas o assassinato, o roubo, e vemos que aquela gente estava ligada, nomeadamente os milicianos que estavam ligados a Bolsonaro, estão ligados também ao tráfico de droga
e ao crime organizado no Brasil. Ora, vai ser impossível agora Bolsonaro e os seus filhos deterem o avanço da luta do judiciário e das investigações do judiciário relativamente aos crimes praticados por Queiroz, por Adriano da Nóbrega, que no fundo nós percebemos que tinham como mandantes os filhos de Bolsonaro e de que Bolsonaro tudo indica que é cúmplice. Bolsonaro, afinal de contas, cometeu o Bolsonaro e os filhos demonstraram ser de uma burrice absolutamente inacreditável. E o próprio seu advogado, o Frederico Assef, demonstrou ser de uma burrice inacreditável. Então ele vai esconder um homem procurado pela justiça, vai esconder na sua casa, ele que não tinha praticamente relações nenhumas de amizade, não tinha relações com o Queiroz, e vai esconder na sua casa o Queiroz. Vai encobrir, serve de encobridor de um criminoso, pratica uma obstrução à realização da justiça, dizendo que não sabia onde estava o Queiroz, quando na realidade sabia que ele estava em casa dele. E o que é caricato é que, certamente, foi a filha do Olavo de Carvalho, desse mentor de Bolsonaro e dos seus filhos, desse louco terraplanista que se diz filósofo e que, no fundo, teve uma grande responsabilidade neste terrível movimento que levou Bolsonaro ao poder. Afinal de contas, foi a filha de Olavo de Carvalho, que é contra o pai, que pode ter estado na origem das informações à polícia para capturar o Queiroz. A mulher do Queiroz, que se dizia uma simples cabeleireira, mas que movimentava milhões, anda foragida. Não se percebe porque é que uma cabeleireira anda foragida, a quem é que ela cortou o cabelo, ou cortou o pescoço, enganando-se a cortar o cabelo, anda foragida, e neste momento o Queiroz pede que protejam a sua família, porque ele sabe o que é que aconteceu ao Adriano. Curiosamente, o advogado do Adriano e o advogado do Queiroz andaram em negociações para encobrir os reais autores destes crimes, os reais mandantes destes crimes. E foi porque essas negociações não foram levadas a cabo que o Adriano foi assassinado. O Queiroz sabe muito bem o que sucedeu ao Adriano e porque é que lhe sucedeu, e se ele, neste momento, está, de certo modo, guardado pela polícia, não está a sua família, particularmente a sua filha, que também foi colaboradora de todo este esquema. Ora, tratando-se de pessoas intimamente ligadas a Bolsonaro, não vai ser fácil a Bolsonaro escapar de tudo isto. Esperamos que este caso seja o princípio do fim do Bolsonaro. Bolsonaro é de uma incompetência total, de uma burrice, ele e os seus filhos são de uma burrice total pela forma extremamente displicente. Cometeram crimes e cometeram-nos de uma maneira extremamente displicente. De uma maneira burra. Acolher o Queiroz, a casa do advogado da família, é uma burrice inacreditável. Podiam pelo menos ter tido a inteligência de o fazer fugir para o estrangeiro. Mas nem essa inteligência tiveram. E afinal de contas parece que o Queiroz, mesmo nessas condições, continuava a cometer crimes. É impossível fugir a isso. Claro que Bolsonaro recusa-se a entregar o seu telemóvel, mas seria importante para a justiça brasileira que o telemóvel de Bolsonaro fosse entregue. Ele diz que tem segredos de Estado e que, portanto, não entrega o telemóvel. É inacreditável como é que ele fala de segredos de Estado ao telemóvel. Essa é a primeira. Se ele fala de segredos de Estado ao telemóvel, é um indivíduo manifestamente incompetente para dirigir o país. Mas aquilo que ele pretende, no fundo, é impedir que seja investigado
o telemóvel para que se investiguem os crimes que ele praticou através do seu telemóvel. Repare-se nos efeitos dessa recusa. Se ele praticasse crimes sobre crimes através do telemóvel, como o telemóvel dele não podia ser apreendido, e ele nunca poderia ser considerado culpado desses crimes porque não havia prova, porque a única prova estava no telemóvel. E é isso que Bolsonaro pretende impedir, é a investigação sobre os seus próprios crimes. Aliás, apoiado pelos generais de aviário que o rodeiam. Bolsonaro não percebeu uma coisa. É que ele, em determinado momento, ele e o seu ministro Weintraub e toda aquele bando de loucos que constitui o governo de Bolsonaro, começaram a atacar o centro, o coração do poder brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele não percebeu, Bolsonaro não percebeu, que é, afinal de contas, apenas um criado dos poderes efetivos do Brasil. Ele ultrapassou, ao atacar o Supremo Tribunal Federal, as suas funções de criado. Ele ultrapassou-as de uma maneira burra. Ele está na Casa Grande como criado. Não está como senhor. E não percebeu que a função dele não é de senhor, mesmo estando na Presidência da República, mas apenas de criado dos poderes efetivos do Brasil. E a Casa Grande não lhe perdoou. Porque, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal também pertence à Casa Grande, como nós sabemos, e não à Senzala. Isto vai ser, em nosso entender, o fim de Bolsonaro. Estamos convictos que ele não vai chegar ao fim do mandato e ele próprio ou vai sofrer sanções penais e, portanto, ele vai ser afastado do poder através das próprias leis, não por razões políticas, mas pelos próprios crimes que ele efetivamente terá cometido. É essa a estratégia do Supremo Tribunal Federal e dos juízes do Supremo Tribunal Federal que ele ameaçou sem pensar, pensando que era dono de tudo, mas não era, afinal de contas. Essa loucura de Bolsonaro, essa megalomania de Bolsonaro, pensando que tinha nas suas mãos o poder efetivo, vai apressar o seu fim. Muito provavelmente, ou ele vai ser demitido, ou vai ele próprio pedir a demissão. E isso não tardará certamente muito tempo. E com isto termino. Mais este Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, despedindo-me com amizade e pedindo a todos que partilhem e coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.